Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Ari Shakur. Estou aqui para mostrar para quem tem interesse, quem é da área técnica, adquirir mais conhecimento, aprofundar mais no que se diz respeito a equipamentos eletrônicos mais sofisticados. No caso aqui, estamos falando do receptor Cinebox Legend, modelo Legend HD. É um receptor satélite, IPTV, Wi-Fi chave SKS e Card Share, já que ele tem uma entrada para cartão. O que acontece nesse equipamento é o seguinte: antes de se aventurar na placa e mexendo, deu problema, não liga o aparelho. Naturalmente, quem tem experiência na área de eletrônica sabe que é fonte, né? Então começamos pela fonte, mas antes de nos aventurar, vamos entender o seguinte: nesse caso específico, percebe-se que há um abaulado, capacitores abaulados das fontes. Esse aparelho aqui, ele não tem só dois tipos de fontes, como é costumeiro nos receptores digitais, fontes de 5 volts e 3.4, e a fonte de 1,2 ou 2,5 na maioria dos receptores. Esse aqui ele tem várias fontes, só aqui nós temos três aqui, ó. Nós temos fonte de 1.5, 1.2, 3.3, a fonte de 5 volts aqui, a entrada é 12 volts, 2 amperes, o que exige da fonte, que é o assunto ao qual eu me referi no começo e vou explicar. E aqui desse lado nós temos mais 3 fontes, que é a fonte da rede, que controla toda essa parte da alimentação Wi-Fi e do Card Share, aqui entrada de cartão. E nós temos aqui embaixo esses capacitores aqui, que são as fontes dos tanners, ou seja, os tanners estão ligados a uma antena parabólica, precisa de alimentar o LNB. Então, normalmente você tem que ter 19 volts aqui, de 18 a 19 volts nesses tanners. E ele chaveia de acordo com a necessidade para 13 volts. Quem trabalha com uma antena parabólica sabe do que eu estou falando. Bem, pessoal, o que acontece com esse receptor é que estava com aquele problema de painel, com a LED verde, piscando. Ao contrário, no caso aqui não, piscando muito fraquinho, que ele quase não acendia, e LED vermelha. Geralmente, pelos vídeos da internet, você tem problemas na placa. No caso aqui, como eu disse, eu vou trocar esses dois capacitores por uma questão de segurança, profissionalismo e ética, porque quando isso acontece, significa que a fonte também é que não está legal. Então não adianta, no caso desse aqui é a fonte que é o problema. A fonte é o problema, porque ela não segura a carga de consumo do receptor. Como que eu sei disso? Aqui é a fonte original dele. Agora a fonte que eu estou testando é a fonte de um roteador, que inclusive é até com a corrente menor. Essa daqui, a original, é 2 amperes, essa daqui é 1.5, porque eu sei que esse aparelho não consome tudo isso. Mas como que eu faço para saber se a fonte está boa ou não? Isto é uma lâmpada de moto, 12 volts. Ela consome uma corrente boa. Eu testo ela para testar a fonte de computador. Ela tem que pelo menos manter um brilho, não precisa ser forte. Ela precisa manter um brilho sem derrubar a tensão. Porque às vezes você está com um time, você mede a fonte acusa valor correto, mas como se que nem bateria, está em vazio. Você mede, está em vazio, mas na hora que você coloca a carga lá, para ela segurar, ela não vai segurar. Então eu liguei isso daqui, ela apaga. A fonte original aqui, ó, não mantém. Então eu dispondo da fonte do meu roteador, eu fiz um teste. E aí ele mantém. Então está aqui a prova e eu vou mostrar para vocês. Eu ligarei aqui, ó. Apertei o botão. Olha a situação lá, o LED verde, ó, acendendo com mais, né? Agora eu vou ligar aqui no botão Power. Ó, já acende o painel. Olha lá. Como esse aparelho aqui, a saída é HDMI e a minha TV é de tubo, não tem entrada HDMI, apesar do receptor digital ter a saída, mas ele tem o AV. Só que o AV dele não é aquele AV igual de DVD, é aquele plug P3, igual a Apple lançou para os celulares, a Sony para o Xperia, né?
Então eu tenho que montar um cabo daquele, que é um P2, é um pininho igual fone de ouvido, mas que tem a saída de áudio, a esquerdo e direito, e vídeo, para mim poder ligar na TV. Mas pelo que vocês estão vendo, ó, inclusive o controle aqui do receptor do meu amigo com bateria já com pilha, eu vou desligar, né? Vamos ver, ó lá, off. Tá vendo? Ok, ó, é assim que ele deve funcionar. Então, meu amigo, gente, pessoal, é só isso que eu tenho a informar. Antes de aventurar na máquina, tenha um conhecimento básico, profundo, faça um diagnóstico sem pressa, com paciência, sem estresse. Porque você pode demorar no comecinho para fazer análise, mas depois eu saio um serviço limpo e perfeito e você pode agradar a todos, ok? Por enquanto é só, pessoal. Obrigado, tá? E que isso sirva para quem tem interesse, que seja útil para quem precisar, ok? Assalamu alaikum.